O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou alguns dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciões, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isto nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: Vai para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensa as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Amados irmãos e irmãs, romeiros de Nossa Senhora da Abadia, que aqui se encontra diante desse grande santuário, onde se encontra um altar. Nós podemos realmente perceber que ali realiza o sacrifício de nosso Senhor. A Eucaristia, momento ápice da nossa vida, da fé que nós expressamos e daquilo que com certeza nós trazemos em nosso coração e desejamos a cada dia que possa realmente ser conquistado por aquele que nós buscamos e acreditamos para a nossa salvação. Por isso, estar aqui implica para cada um de nós uma resposta de maturidade, de decisão, daquilo que nós queremos, mas ao mesmo tempo sabemos que não vem com facilidade. É preciso a cada dia ser capaz realmente de deixar ser envolvido por ação do Espírito Santo que Deus manifesta em nosso coração, mas acima de tudo na palavra que provoca em nós esse desejo de uma conversão. E hoje nós somos chamados para que possamos realmente viver, experimentar e ao mesmo tempo saber que realmente somos chamados para esta vida que Deus quer a cada dia colocar dentro de cada um de nós. A vida na busca da santidade. Renunciar a tudo aquilo que nós sabemos que muitas vezes nós procuramos, sabemos que não nos faz o bem,
mas que muitas vezes nós ainda insistimos diante desta realidade. Sofremos, passamos por situações que não gostaríamos, mas diante dessa decisão que a cada dia nós somos chamados a tomar, para que assim tenhamos realmente a coragem de poder reconquistar em nossa vida aquela graça que nós recebemos no batismo, onde foi iniciada dentro de cada um de nós essa decisão de uma caminhada de fé que nós precisamos percorrer. E é esse o chamado de Deus que hoje Ele continua fazendo a cada um de nós, provocando, mas ao mesmo tempo Ele nos deixa diante da nossa liberdade para que nós possamos realmente ser conquistados por Ele. Não no sentido de imposição, de obrigação que nós temos, mas nessa liberdade de saber que nós necessitamos, que nós somos dependentes da graça de Deus em nossa vida. Uma dependência não como escravo, mas uma dependência que nos traz alegria, nos traz realmente essa condição que nós encontramos de poder a cada dia confiar ainda mais e saber que Ele realmente quer fazer com que nós possamos crescer nessa dimensão. Por isso encontramos hoje, diante de duas grandes leituras que a Sagrada Escritura revela a nós, que nos coloca diante da nossa miséria, da vida que muitas vezes nós levamos e da situação que hoje nós somos chamados realmente a renovar e ao mesmo tempo poder realmente confiar nessa plenitude de Deus que vem ao nosso encontro. Deus confia uma missão a Moisés e Ele vai fazendo com que isso realmente seja a cada dia manifestado na vida dele, diante daquele povo que Ele confiou para que pudesse alcançar a terra prometida, que eles tinham que sair da escravidão que se encontravam, para que pudessem então contemplar todas as maravilhas que já havia acontecido na vida, mas a maravilha que Deus queria oferecer para que eles realmente pudessem encontrar. E não foi fácil para Moisés diante dessa situação. Por isso hoje nós podemos ver quantas murmurações, reclamações, dificuldades, eles se colocam diante daqueles que realmente estavam à frente deles para fazer com que eles pudessem realmente fazer essa trajetória, mas saber que realmente algo muito bom esperava para que pudesse acontecer na vida deles. E aí começa então a dizer hoje, como que o Senhor nos tira de onde tínhamos tudo, comida, bebida, vivíamos realmente alegres, e agora nos traz para viver nesse sofrimento, no tormento, não temos água, não temos bebida, e como nós iremos realmente resistir para chegar até o fim diante dessa realidade? E aí nós podemos ver como Deus tem um projeto na vida de cada um de nós, como Deus vai fazendo a ação divina acontecer na nossa condição humana, que muitas vezes nós reduzimos diante daquilo que nós somos, e às vezes queremos realmente expressar aquilo que nos satisfaz, enquanto condições que nós sabemos que é visível aos nossos olhos, nós podemos às vezes apalpar, nós temos certeza de que isso às vezes nem vai me trazer realmente a alegria ou a satisfação que eu quero me encontrar, e às vezes esquecemos desta graça que é maior, que é a presença divina de Deus em nós. E aí nós vamos realmente colocando essas preferências humanas, que vai às vezes nos reduzindo diante da experiência que nós precisamos fazer diante do Senhor. Então Deus chama Moisés e Arão hoje para poder mostrar para eles, olha, eu realmente prometi, e diante dessa promessa, eu serei capaz realmente de ser fiel naquilo que realmente fui capaz de poder apresentar a vocês. Então, diante daquela situação, num deserto que jamais poderíamos imaginar que ali pudesse acontecer, mas como Deus é capaz realmente de poder ser fiel, Ele então chama para que eles possam, então, através daquela vara, o cajado, fazer com que realmente através daquela pedra pudesse então aparecer a água, para que eles pudessem então ser saciados. E ali está prefigurado o que nós realmente buscamos também na igreja, o que nós acreditamos e naquilo que Jesus foi capaz de poder fazer. Então, através dessa figura que nós temos hoje na primeira leitura, nós podemos ver quando os soldados, também com a sua lança, do próprio Jesus, que ao lado sai água e jorra sangue. Nasce a igreja e nasce o sacramento que nós temos hoje, como aquilo que nós buscamos na vida, para poder realmente viver a condição que nós queremos, desta santidade que nós somos chamados. Então esse é o projeto de Deus, acreditar, saber que mesmo diante das misérias,
das nossas incredulidades e muitas vezes nas deficiências que nós trazemos, nós precisamos realmente deixar que a ação de Deus aconteça, que Ele faça realmente a cada dia acontecer em nossa vida a graça que nós necessitamos. Por isso nós precisamos saber, a graça que nós recebemos no batismo é uma graça que nós precisamos todos os dias alimentá-la na nossa vida, para que assim nós possamos realmente fazer o caminho que nós queremos nesta vida terrena, na certeza e garantia de que um dia nós iremos receber a graça da eternidade. Então essa conquista, essa disponibilidade, essa renúncia que nós precisamos fazer todos os dias, buscando aquilo que realmente nos convém, aquilo que nos traz realmente essa satisfação e nos dá a alegria de poder realmente estar diante dele e saber que nele nós poderemos realmente confiar e que ele será capaz de poder realmente nos envolver através dessa graça que ele deseja oferecer a cada dia e a cada um de nós. Por isso, nós olhamos hoje essa leitura, e ela também é proposta para nós hoje, na vida que nós vivemos, no mundo que nós encontramos. Quantas ofertas aparecem hoje em dia diante da nossa vida, que nos traz, quer trazer às vezes felicidade momentânea, passageira, e que muitas vezes nós realmente somos envolvidos diante desta realidade. Então a leitura quer despertar em nós esta condição. Se nós desejamos e queremos e temos como objetivo em nossa vida de poder realmente perseverar na graça de Deus, então nós precisamos percorrer esse caminho fazendo o discernimento das coisas que são necessárias em nossa vida. E aí cada um de nós sabemos o que nós realmente precisamos buscar, o que hoje nós pedimos nesta Santa Missa, para que Deus realmente possa fazer em nossa vida, para que nós tenhamos realmente a condição de poder buscar esta santidade. E aí a conquista depende de cada um de nós, daquilo que nós realmente acreditamos e na fé que nós trazemos para que Deus realize em nós essa certeza de que nós queremos chegar ao fim, mas com Ele, e sabendo que realmente nele nós seremos recompensados através da vida que nós queremos, que é a graça da eternidade. Hoje nós encontramos aqui, com certeza muitos de vocês fizeram talvez votos, promessas, para que pudesse vir diante da imagem de Nossa Senhora da Abadia, para poder oferecer, agradecer, ou até, às vezes até insistir no pedido que talvez você ainda não recebeu, para que assim você possa ser alcançado. Mas não é só isso que basta. Talvez isso nos move no momento em que nós encontramos, talvez diante dessa situação que nós queremos encontrar diante do Senhor. Mas nós precisamos depois, ao terminar esta romaria, ao voltarmos para nossas casas, ao estarmos realmente na nossa vida do dia a dia, continuar aquilo que nós aqui recebemos, ou que nós buscamos. Agora, quantos de nós que às vezes nos reduzimos simplesmente nesses momentos que nós temos de poder fazer a nossa romaria? Então nós hoje, olhando essa leitura, Deus vem colocar em nossas mãos um comprometimento que nós precisamos, e que sabemos que é com Ele que nós iremos realmente chegar aonde nós queremos. Então talvez alguns com facilidade, porque a sua fé talvez é capaz de poder fazer com que você seja capaz de a cada dia superar todas essas realidades, não ser envolvido diante dessas fraquezas que muitas vezes nós somos, e outros que com certeza vão às vezes padecer durante esse caminho, que vão sofrer diante das coisas que você procura e deixa realmente acontecer na sua vida. Então olhemos hoje nesse objetivo que nós queremos, mas acima de tudo, que Deus espera de cada um de nós esta resposta sincera, de todos os dias, ser capaz realmente de poder reconquistar em nosso coração aquilo que Deus quer manifestar, e a cada dia Ele está disponível para poder realmente realizar em nós esse desejo de poder completar aquilo que Ele começou e que nós precisamos chegar até o fim. Dois momentos hoje nós poderíamos nos colocar diante dessa palavra, e aí envolve através do evangelho que nós escutamos. Pedro, que vocês vêem nessa figura, que hoje, ao mesmo tempo que ele é chamado diante da edificação, Deus que realmente confia a ele, dizendo que tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, eles vai do céu para o inferno, diante daquilo que nós ouvimos hoje, diante do evangelho. Deus, Ele faz realmente essa decisão diante dele, mas ao mesmo tempo Ele quer que Jesus seja submetido a situações humanas. Por isso que Ele diz, afasta de mim, porque Ele vê realmente naquela situação que não é a ação de Deus que está presente na vida de Pedro, mas é condição humana, situação do próprio homem, que às vezes quer realmente fazer Deus, ao bem querer de nós,
daquilo que muitas vezes nós queremos aceitar para a nossa vida. Então a palavra de Deus hoje diz, primeira coisa, nós precisamos escutar a palavra. E escutar a palavra implica em nós saber realmente que a palavra precisa tornar-se viva, presente. Aqui nós viemos e nos encontramos dentro desse santuário. Aí a palavra é pronunciada e nós precisamos realmente escutar. Agora, escutando a palavra, ela precisa realmente fazer o efeito dela em nossa vida. Não adianta só escutar a palavra no tempo que nós temos aqui da Santa Missa, da Eucaristia, que é tão pouco tempo, mas de repente nós saímos do santuário e voltamos para a nossa vida que era antes. Buscando às vezes tantas coisas que nós sabemos que não deveríamos buscar, situação de pecado, fazendo às vezes coisas que não nos convém, frequentando os ambientes que nós sabemos que não é para nós, fazendo coisas que até nós mesmos assustamos às vezes com a nossa própria vida. Então o que adianta dizer que nós escutamos a palavra, se nós lá fora não somos capazes de fazer com que essa palavra se torne viva, presente em nossa vida? Então por isso que Deus hoje nos chama a atenção diante disso, que Ele vem colocar em nosso coração aquilo que nós sabemos que é necessário e que Ele quer realmente completar em nós como desejo para que nós possamos realmente perseverar. Segundo ponto, se nós escutamos, nós precisamos realmente fazer com que essa palavra se torne realidade. Não é apenas um sonho que nós temos, ou às vezes aquilo que nós pensamos que poderia acontecer, mas a palavra precisa tornar-se verdade em nossa vida. Ela tem que realmente ser o caminho, a orientação que nós precisamos a cada dia percorrer. Então aí está a decisão de hoje. Ao escutar a palavra, essa palavra se torna verdade, e a verdade precisa realmente ser manifestada aonde nós estivermos, na vida que nós realmente estamos levando e diante daquilo que nós escutamos hoje, que Deus realmente quer e deseja manifestar em nosso coração. Então que essa Eucaristia que nós buscamos e aqui estamos, seja uma Eucaristia que realmente seja de verdade minha vida, como o desejo de poder hoje contemplar em nossa vida a graça que nós queremos do céu. Não esperar às vezes que depois que passar todo o nosso tempo dessa vida terrena, que aqui nós estamos, nós iremos realmente para um lugar, que talvez seja o lugar que nós realmente sonhamos, que queremos, para poder realmente viver eternamente. Mas precisa ser conquistado todos os dias, em todos os momentos da nossa vida, nos pensamentos que muitas vezes nós temos, nas atitudes que muitas vezes nós fazemos, nas palavras que nós usamos, porque às vezes é muito fácil, a gente olha as pessoas, a gente pensa que conhece as pessoas, né? Vê assim, eu conheço o fulano, eu conheço esse... Você conhece às vezes de olhar, mas você não sabe quem é a pessoa no seu interior, naquilo que realmente a pessoa às vezes é capaz de poder fazer. E aqui dentro às vezes é muito fácil para muitos de nós. Nós às vezes nos comportamos bem, nós somos capazes de olhar para o outro, às vezes dar um sorriso, de cumprimentar o outro, de dar um boa tarde, mas a vida do dia a dia, as pessoas com quem realmente nós convivemos, ou às vezes até encontramos com essas pessoas aqui, nos acampamentos, quantas realidades a gente vê hoje em dia por aí, aqui mesmo de acontecer às vezes, de pessoas que estão às vezes ao lado e não se falam, por dificuldades, às vezes coisas pequenas que às vezes acontecem, você traz dentro de si às vezes a atitude de ter mágoa, de às vezes se sentir ofendido, de às vezes desejar o mal até para o outro. Como é que a palavra se torna realidade presente em nossa vida se agimos dessa forma? Então por isso a escuta implica na aceitação, e a aceitação é diante dessa resposta que nós precisamos dar a Deus, naquilo que nós confiamos, e nesta graça que nós necessitamos de Deus, que Ele realiza e é capaz de poder realmente fazer com que nós a cada dia sejamos capazes realmente de poder acreditar, buscando ser capaz de poder fazer com que realmente tudo isso seja manifestado diante da presença, pela intercessão da mãe, que nós viemos buscar, pedindo, e pela graça de Deus que realiza em nós o que nós necessitamos nesta vida. Então esse é o convite, é o chamado, é aquilo que hoje Deus propõe através desta liturgia e que Ele espera, que cada um de nós enquanto filhos, sejamos capazes realmente de poder buscar, viver e ao mesmo tempo ser capaz de poder deixar que isso aconteça em nossa vida como transformação que nós necessitamos para que a graça dele nos dê essa busca incessante da santidade. E acolhemos tudo aquilo que Deus propõe, que nós sabemos que vale a pena, que nos dá realmente a satisfação que nós queremos e o desejo de poder a cada dia estarmos realmente saciados diante da palavra e da Eucaristia que nós recebemos.
E aí cada um de nós sabemos se estamos preparados, se não. Por isso existem os confessionários que nós temos para preparar diante da confissão esse momento, para que nós possamos, no momento da comunhão, estar realmente pronto, com o coração puro, transformado, modificado pela graça, e aí receber realmente a presença eucarística do Senhor, que vai modificando a nossa vida e mostrando a cada um de nós, diante da sua palavra de sabedoria, de ciência, aquilo que nós precisamos a cada dia buscar para a nossa vida, no mundo que nós encontramos. Então, acolhemos hoje o chamado de Deus, e olhemos, mesmo diante da dificuldade que nós vimos ali, de Moisés, de não ter mais solução para poder conduzir aquele povo, para que pudesse alcançar a terra prometida. Mas quando ele confia, mesmo sabendo que às vezes está fraco na fé, que às vezes não se encontra nessa decisão de uma resposta de Deus, ele reanima, porque ele coloca diante do Senhor, e Deus percebe no coração dele esta confiança. E aí realiza a graça para poder fazer com que ele pudesse continuar, então, conduzindo para a terra prometida. Hoje Deus também promete a cada um de nós a salvação, a vida que nós queremos, que é a eternidade. Agora, saibamos discernir em nossa vida aquilo que Deus propõe. Acolhemos o ensinamento do Senhor e deixemos ser conduzido para que um dia nós possamos realmente contemplar a sua face na eternidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.